Oi pessoal, estamos aqui novamente, é muito bom estar com vocês. A gente vai falar hoje de um assunto bem interessante que a gente já tinha prometido que ia falar das outras vezes. O hábito da leitura. Como nossas filhas criaram o hábito da leitura? O que é que precisamos fazer para que nossas filhas hoje lessem tanto? É fato que ninguém nasce gostando ou não de ler. E ainda mais no mundo, numa era digital, onde tablets, celulares, estão tudo à mão, os eletrônicos, videogames, a leitura tem ficado cada vez mais no canto. Os livros, o contato com os livros, com as histórias, de você acessar a imaginação, a criatividade, ela tem sido cada vez mais deixada de lado. Mas é muito importante ler, porque quem lê pode escrever bem. E hoje escrever é uma coisa fundamental para você se destacar, principalmente quem quer fazer um curso superior, onde a redação é bem importante. Então, como é que a gente começou aqui em casa? A gente veio compartilhar com vocês a nossa técnica que deu certo, deu muito certo, e as meninas, elas leem super bem, adoram ler. E como é que a gente começou? Pois é, a gente tem que voltar no tempo, lá no comecinho, quando elas eram bem criancinhas. O que é que a gente fazia? À noite, na hora delas dormirem, a gente ia contar o quê? Histórias. Historinhas para ela, pegávamos livros e íamos pro quarto dela. É uma coisa até que incentiva elas estarem dormindo no quarto delas. Foi esse aqui, ó. Dá de ver? Deixa eu tentar colocar mais pertinho aqui. Isso. A Bíblia para Crianças. Esse livro é encantador. Ele conta várias histórias, dá para você ler uma por noite e tem figurinhas. Então é uma maneira muito legal de seus filhos serem inseridos também no aspecto espiritual. Que é muito importante. Então você já começa a leitura da Bíblia para crianças e ela já vai se habituando e já vai se acostumando com esse universo espiritual que faz parte da vida de todos nós. Independente da religião, é sempre importante a gente ler livros que tragam princípios. E esse livro é muito legal, porque é um texto bem fácil, de fácil compreensão das crianças, e elas se interessam muito pelas histórias que a gente vai contando a cada noite. Como elas ainda não sabiam ler, Sérgio sempre foi muito criativo. Então ele contava histórias e no decorrer da história que Sérgio contava, ele pedia para elas criarem personagens, né, amor? É muito importante isso aí, porque elas iam o quê? Aumentando a criatividade delas. Eu pedia nas histórias para elas criarem personagens. Esses personagens tinham que ter roupas, e a gente falava das cores. Elas imaginavam aquele personagem com cores, com trajes, com chapéus. Tinha que se escolher um animal de estimação. Todo herói ou heroína tinham que ter um animal de estimação, assim como também o vilão. Então elas participavam ativamente da história, elas iam criando todo um cenário, onde era que o vilão ficava, se era numa montanha, ou num lago, ou num pântano. Elas imaginavam toda a história. Essa questão de levar o lúdico às crianças tão novas, elas vão se apaixonando por ouvir e por mais na frente lerem as histórias. Elas tornavam-se também protagonistas da história, né? As escritoras da história. Podia misturar qualquer personagem, poderia pegar a Branca de Neve com o Capitão Gancho, trazer os 7 Anões e a Cinderela. Então, tudo vale a pena. A criatividade é quem manda. Todos os contos de fada da Disney e outros eram misturados. Isso aí. E aí fomos para a segunda etapa. Elas foram alfabetizadas e aprendendo a ler, nós trouxemos os gibis. Vocês sabem o que é gibi? Leitura em quadrinho? Turma da Mônica. Turma da Mônica. As crianças adoram e as nossas filhas não são diferentes. Então elas leram muitas revistinhas em quadrinho, muitas mesmo. Só que os anos vão passando e não dá para você ler gibi pro resto da vida, certo? A próxima etapa, a gente começou a introduzir alguns livros com muita figura, que elas pudessem criar o hábito de ler, mas ainda olhando um pouco das figuras como acontece nos gibis. Uma das leituras que elas tiveram muito foi Diário de um Banana, que embora não tenha exemplos tão legais sempre, mas servem pra gente o quê? Conversar e discutir sobre aqueles comportamentos, e inclusive eles são muito divertidos. É uma leitura gostosa, então
a intenção no momento é fazer com que a criança tenha o prazer de ler. Não adianta você pegar um livro que não tem nada a ver com a idade ou que seja um assunto que ela vai criar uma aversão à leitura. Então, Diário de um Banana traz uns maus exemplos, mas elas trazem pra gente e a gente conversava e já discutia se aquele comportamento. Mas o livro é divertido. E elas leram por um tempo o Diário de um Banana e riam alto. E era assim, terminava o livro 2, queriam o 3, o 4 e foi uma fase. E saindo do Diário de um Banana, elas foram para outras etapas. Às vezes você deve estar se perguntando, tá, mas essas fases, qual é a idade para ir de uma fase para outra? Isso vai depender muito de família para família, de criança para criança. Atualmente, as nossas meninas leem muitos livros de aventura, elas adoram. Isso sem contar os livros da escola, porque a nossa mais velha está no ensino médio e a caçula está no Fundamental 2. Então tem muita tarefa, tem muito conteúdo e mesmo assim elas leem um livro por mês. Apesar que nas férias a média foi mais alta, né? Então, atualmente, qual tipo de leitura, Elisa, das tuas meninas? Aventura. Então você tem que identificar o que seu filho gosta de ler, porque também não adianta você forçar que ele leia um livro chato, um livro que para você serve, mas para ele não vai servir. Mostra, amor, os livros que a nossa mais velha leu de janeiro para cá. 4 livros, um deles em inglês, de mistério. Como ela já é formada em inglês, ela tenta praticar bastante. E a nossa caçula, quantos livros ela leu de janeiro até agora? Ó, aqui. Ela já leu 6 livros. Esse é o que ela está lendo agora. Engraçado que esse livro, com licença aqui, que é sobre aventura, uma dobra no tempo, ele tem outros volumes. Então elas compraram um, leram, gostaram e acabaram pedindo o volume 2, o volume 3 e serve para as duas, a de 16 anos e a de 11 anos. A questão da leitura, que é o tema do vídeo de hoje, pais, exemplo. Exemplo, exatamente. A melhor maneira de você ensinar seu filho é você sendo exemplo. A gente lê muito, a gente lê bastante. Amor, fala um pouquinho sobre o seu hábito de leitura, esse recente hábito aí que te encantou. Hoje ela lê mais que eu, viu? Recente, assim, de 2 anos pra cá eu me encontrei com a leitura. Eu não tinha hábito de ler, então olha só, tem salvação, viu? Se você tá assistindo a gente falando, se depender dos meus filhos lerem pelo meu hábito de leitura, já era, tudo tem jeito. É importante que você goste do que você está lendo, é importante que você se identifique com o que você está lendo. Como o Sérgio falou, eu estou lendo mais do que ele, não, né? Tá sim, olha que eu leio muito, viu? Lê muito. E exemplo, gente, exemplo, peguem e leiam alguma coisa que vocês gostam perto dos seus filhos. Incentivem eles a terem esse hábito de leitura. Todos nós adultos sabemos que nós nunca vamos parar de estudar. Então, se você ensina seu filho desde lá de pequenininho, ele não vai ter dificuldade nenhuma e vai aprender cada vez mais. Vai ter prazer em ler na faculdade, em ler no mestrado dele, em ler no doutorado dele. Então, é um hábito mais do que saudável. Na hora de escrever, as nossas meninas adoram escrever. A caçula, ela escreve, ela até tem que se policiar porque a redação tem um número limitado de linhas e ela vai longe, ela cria histórias, né, Sérgio Murilo? Sabe, é muito bom. Você vai se apaixonar por esse mundo. Com certeza, ainda vai ser um excelente exemplo. Então era isso, pessoal. A gente queria deixar esse recadinho para vocês hoje aí. Um abraço. Grande abraço para vocês. Até a próxima.